Bom dia a todos, mais um dia aqui de podcast na PEC para todo mundo. Primeiramente eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube e na PEC, Instituto de Apoio às Pessoas com Câncer. Se inscreva lá, ative os sininhos para estar recebendo as notificações. Nos sigam no Instagram também. Nós temos sempre na descrição dos vídeos, né, nas imagens que a gente está postando, a gente tem a descrição da bio. Aí vocês clicam no link ali e se direciona diretamente para a bio para se direcionar ao WhatsApp aqui do Instituto. E a gente pede também desde já que você que queira ser o nosso patrocinador, nos apoiando aqui, né, na escritura do podcast, a gente pede a colaboração de cada um de vocês para estarem também buscando mais informações referente ao assunto. Você se direciona lá na bio, no link do WhatsApp, para buscar mais informações aqui referente à nossa estrutura, para nos ajudar, nos apoiar aí nesse projeto aí do podcast na PEC. Então, para a gente começar o nosso podcast hoje, a gente tem uma maravilhosa Maria Isabel, a gente chama ela, eu chamava de Dona Maria, mas ela não gosta, então a gente vai começar a chamar ela de Bel. Muito bom dia, seja bem-vinda, Bel. Obrigada pelo convite. Imagina. Muita satisfação estar aqui com vocês. A gente que agradece, muito feliz de poder também ter esse momento aqui, compartilhar com todo mundo a tua história, né? Que eu acho que faz toda a diferença na vida da gente, né? Sim. Então, assim, para iniciar essa nossa entrevista, nos conta como que a Bel veio parar em Itajaí. Como que aconteceu isso? Então, a Bel veio parar em Itajaí no ano passado, né? Na verdade, dezembro do ano passado. E aí eu vim através do meu esposo, né? Ele veio. E aí, por um mês, eu vim também. Não ia deixar ele lá sozinho, né, no Ceará. E aí eu vim a todo vapor, tudo novo para mim. Não conhecia nada, nem imaginava o que era o Sul. E cheguei aqui com a bateria 100%. Comecei a trabalhar, fazer planos. E em março, eu fui barrada, né, com câncer de mama. Uhum. Fui barrada entre aspas, né? Uhum. Porque ele mesmo não me barrou. Uhum. E qual cidade que a senhora veio? Eu vim de Fortaleza. Fortaleza, Ceará. Uhum. Uhum. E assim, vocês quiseram mudar a vida de vocês devido às situações, o porquê? Qual foi o motivo que levou vocês? Sim. A Paula lá no Nordeste bem castigada, principalmente depois da pandemia, né? Ficou muito desemprego, ficou bem difícil financeiramente falando. Como ele tem um irmão aqui e já estava desempregado há muito tempo, o irmão convidou ele, em comum acordo comigo, né? Veio para trabalhar. Sim. Como todo bom nordestino, a gente veio para trabalhar. Exatamente. A maioria, né? Uhum. A maioria não, a gente pode dizer 90%, né? Sim. Da população vem para buscar uma qualidade de vida melhor, sim, né? Claro. E referente E qual foi a profissão de vocês, assim que vocês chegaram? Foi fácil se localizar? Foi fácil acesso? Sim, foi bem fácil. Porque como ele já estava aqui, o irmão dele já morava aqui. Ele preparou tudo, um lugar para a gente, para nós dois, antes da minha chegada. Ele já estava trabalhando. Quando eu cheguei aqui, logo comecei a trabalhar também. Foi muito rápido. Estava tudo indo muito bem. Uhum. Qual era o seu segmento, Beto? Eu trabalhava numa empresa de pescados. Pescagens? Aqui em pescados. E aí, quando surgiu primeiramente, né, o diagnóstico, você já estava assim um período maior aqui ou foi bem de início que vocês chegaram aqui? Não, cheguei em dezembro e março, eu mesma me tocando, fazendo autoexame. Uhum. Eu percebi que tinha... Em casa. Eu percebi que tinha algo errado, mas era muito
pequeno, sabe? Era muito perceptível, assim, só se eu passasse mesmo a mão. Só que ele não estava ali antes. Então eu falei, eu vou ver o que é, né? Foi pedido alguns exames, foram feitos, isso levou um processo de março até outubro, que foi onde veio realmente o diagnóstico, né? Que bateu o martelo que era. Nesse período eu estava trabalhando, mesmo fazendo todo o processo para os exames, né, necessários para receber, para descobrirem o... Sim, para chegar ao diagnóstico. Aí eu estava trabalhando, mas aí quando veio o diagnóstico, eu fui demitida, né? Logo que veio o diagnóstico, a empresa me botou para fora. Aí eu fui cuidar, né, do que realmente naquele momento importava, minha saúde, né? Exatamente. Isso foi em outubro do ano passado. E você mesmo que teve você mesmo que buscou ajuda, não foi algum exame assim rotineiro, nem... Não, como eu toquei em algo que não estava ali há um tempo atrás, eu fui ao postinho mais próximo e o médico lá pediu uma mamografia. Aí eu perguntei, eu questionei, como eu estava trabalhando, era difícil sair para fazer exame, né? E aí ele falou, não, mas é necessário, vamos fazer. Aí eu fiz, não deu para ver direito, pedi uma ultrassom. Na ultrassom veio a suspeita, aí da suspeita pediram uma biópsia. E eu fui fazendo tudo que eles pediam, né? A primeira biópsia veio negativo. Aí a médica, o instituto lá me chamou de volta, né? Ela falou assim, perguntou se eu poderia repetir a biópsia, porque ela como profissional ela não tinha ficado satisfeita por conta do resultado da ultrassom, que ela disse que era irregular, era não sei o quê. E ela não tinha ficado satisfeita com o resultado da biópsia, da primeira. Aí ela perguntou, se você autorizar, a gente faz outra. Eu falei, não, tranquilo, vamos fazer. Fiz 2 biópsias, que foi onde veio realmente a confirmação que era um câncer de mama. Câncer de mama. E foi nos 2? Não, só no esquerdo. No esquerdo. Sim. Em março de 2022. Do ano passado. Sim. Março de 2022. E aí, já de início, o profissional, o médico, já orientou e encaminhou para todos os tratamentos clínicos? Como foi esse processo? Então, na segunda biópsia, que é onde foi realmente o resultado positivo para câncer, lá mesmo nesse instituto onde eu fiz essa biópsia, né, ela já me encaminhou para o tratamento. Já ela falou assim, ó, daqui para frente já são os profissionais de lá. Eles vão saber qual vai ser o seu tratamento. Fui, né? E aí fui muito bem atendida, tudo muito bem amparada, né? Porque a gente que é oncológico não tem o que reclamar, somos muito bem amparadas. E a médica já falou, olha, vamos fazer mastectomia. Vamos retirar a mama, tá? Poderia tirar a parte com quadrante, mas eu como profissional sugiro tirar a mama. Se você não pode tirar. Aí fiquei na fila, né, procedimento normal, de espera, as consultas, até que chegou a cirurgia, em janeiro desse ano. Aí eu fiz a cirurgia, retirou a mama total, colocou a prótese, já saí prontinha. Agora eu estou no processo de quimioterapia. Foi rápido esse processo? Entre o diagnóstico, as orientações ali, as medidas que a senhora deveria de procurar para o processo mesmo do tratamento clínico? Foi para a cirurgia? Foi bem rápido, foi de outubro a janeiro. Em outubro eu cheguei lá no instituto onde eu me trato e em janeiro eu fiz a cirurgia.
Foi bem Em rápido. janeiro desse ano. Uhum. E aí a gente traz também as questões, né, não somente a parte física, mas aí a gente também traz as questões das mudanças, né? E aí o impacto também da notícia, né, na questão, né, nas questões no âmbito psicológico, emocional, né, enfim. E aí como foi para a senhora receber essa notícia, né, do câncer de mama? Olha, foi terrível. Foi uma sensação de luto mesmo. Eu olhei em volta, até porque não sou daqui, não tenho família aqui. E eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Um câncer. Misericórdia. Em frente ao instituto tem uma igreja, eu entrei na igreja e eu não consegui falar nada. Eu só chorava, como se tivesse morrido a pessoa mais importante da minha vida. Que no caso seria eu, né? Exatamente. E aí, soltei tudo que eu tinha para soltar de choro, fui para casa, teve aquele processo, eu falei para minha família, não escondi de ninguém, teve aquele processo de muitas ligações, vai dar tudo certo, estou aqui, que é muito bom, muito importante. E aí, isso foi na sexta-feira. Aí, no sábado, eu levantei assim, tipo, a ficha caiu. Realmente eu amanheci o dia. Hoje eu não sou mais aquela mulher de quinta-feira, porque eu recebi o resultado na sexta. Hoje eu sou outra pessoa, porque hoje eu tenho um problema seríssimo para resolver. E eu não vou ficar deitada chorando. Eu vou resolver. No sábado, né, fiquei com meu esposo em casa, conversamos sobre o assunto. Passei para ele que ia ter algumas mudanças, porque a médica já havia me dito da queda de cabelo, talvez engordar, a questão estética. Então eu conversei com ele, né? E ele sempre me apoiando, o que fica bem mais fácil, né? Uhum. Na segunda-feira, que era o dia útil da semana e também da minha vida com o câncer, falei, agora vou lutar. E desde então eu tentei e graças a Deus tenho conseguido fazer com que a minha mente não adoeça. Tipo, o câncer entrou em mim, mas eu não entrei na onda dele. De jeito nenhum, até hoje, graças a Deus. E tenho conseguido. É muito difícil, porque nós mulheres, a gente é muito visual. Quando você vê uma mulher bonita, você quer ser bonita também, né? Uhum. Quando você vê uma mulher de pele boa, cabelo, principalmente, meu cabelo era lindo. Hoje tá careca. Eu falei, não, mas isso é uma fase, vai passar, meu cabelo vai crescer, sabe? E eu fui me adaptando às mudanças e continuei sendo eu, né? E hoje os meus turbantes me acham tão bem quanto os meus cachos. Por mim tá normal. Sim. Né? E aí também, muitas mulheres quando recebem essa notícia, principalmente no caso do câncer de mama em si, porque vem aquela pergunta assim, mas eu não tenho filho, né? No caso da senhora, Sim. Veio essa pergunta pro médico, ou até mesmo pra senhora mesmo, mas como eu fui ter câncer de mama sendo que eu não tenho filho? Porque a gente vê hoje esse questionamento em muitas mulheres, né? Porque o câncer de mama só é desenvolvido quando a mulher foi mãe, numa gestação. O que isso aconteceu com você? Não, na verdade assim, eu não tive filho por opção, né? Eu nunca quis ter filho. Uhum. Mas a minha família tem um histórico de câncer. Isso já é Sim. algo hereditário já. Sim, eu tenho 2 tias de primeiro grau que tiveram, né? O que hoje, para medicina, tias não conta. Grau parentesco. Tias de primeiro grau conta. O que não conta é de tia da minha mãe, por exemplo. Tipo segundo grau, Sim. terceiro grau. Mas como eu tenho uma prima em São Paulo que teve câncer e é de primeiro grau, então elas fazem todo esse questionamento, quem teve, quem não teve. Quando eu falei das minhas tias, que no caso são de segundo grau, ela falou, não conta. Aí tem alguém de primeiro grau, aí eu lembrei da minha prima, que teve, aí ela falou, pronto,
Isso é o que importa. Essa daí conta, porque é sua prima de primeiro grau, né? Então, assim, eu nunca questionei a questão de... Nunca liguei o fato de eu não ter tido filho, sabe? A doença com a questão de ter tido não filho. Não, porque a minha família tem bastante casa. Tá. Uhum. E os familiares que tinham, né, a doença em si, eram no mesmo lugar ou era um câncer, né, diferenciado em outras regiões? As minhas tias de segundo grau, sim, de mama. As duas. Mas a minha prima, que foi a que contou no meu diagnóstico, no meu prontuário lá, foi no cérebro. Uhum. Mas também ficou curada, graças a Deus, ela tá bem. Uhum. E quais foram os cuidados, assim? Porque o dia a dia muda, né, Bel? Né? Muito. Quando a gente, né, quando recebe assim um diagnóstico, né, principalmente quando porque, querendo ou não, o tratamento clínico do câncer, ele é bem invasivo, Sim, né? E aí a gente tem que ser mudado, né, a rotina. muito. Principalmente para uma pessoa que é elétrica, que sempre trabalhou, que fazia hidroginástica, fazia zumba, fazia tanta coisa, né? Assim, tipo, eu queria abraçar o mundo com as mãos, eu queria fazer tudo. Gostava de dançar. Aí, de repente, aquela palavra que eu falei no começo, você é barrada. E aí é obrigatório você se adaptar às mudanças. Porque senão vai ficar um sofrimento duplo. A questão da doença, a questão da mudança do corpo, a mudança do cabelo, da pele, mexe com tudo. Mas isso também é normal, né? Sim, é normal. Eu acho que nem a gente não traz nem a questão da doença em si, mas eu acho que o ser humano em si, ele sempre está nessa fase de mudanças, né? E a gente também, dependendo da mudança que vem, a gente também nunca está preparado. Sim, o importante é a pessoa ir se adaptando. Sim. Né? E se adaptando, que naquele momento você não pode trabalhar, que naquele momento você fez uma cirurgia. No meu caso, passei algum tempo com drenos, né? Coloquei a prótese, era um cuidado maior. E você ir se adaptando àquilo sem sofrimento, porque não é fácil, mas também não precisa ser 100% difícil, entendeu? Uhum. Não é leve, não é um algodão doce, mas também não precisa ser tão amargo. Sim. Né? Uhum. E é isso. E essa questão também, né, que a senhora, você, né, Bel? Por favor. Mas, você acabou teve uma observação ali que quando recebeu o diagnóstico, você foi mandada embora, né, da empresa onde você trabalhava. E como foi para você essa questão? Porque, assim, é diferente de você receber o diagnóstico, você parar o seu trabalho para poder lidar com a doença, né? E aí você precisa sobreviver também, né? Sim. E aí, de repente, você recebe a doença e também recebe a notícia que foi, né, dispensado do trabalho. Foi, na verdade... Tem dois desafios juntos, né? Foi outro choque. Porque até então eu pensei que eu estava numa estabilidade. Né? Porque, diferente do Nordeste, aqui o custo de vida é muito alto. Sim. E eu sabia, quando eu fui chamada no RH da empresa que eu estava, que disseram, olha, você foi dispensada, e disseram motivos que não deu a casa agora, né? Uhum. Eu falei, pronto, meu Deus, o que vai ser? Eu vi todos os meus planos voltar, né? Eu falei, como que eu vou tratar um câncer sem dinheiro, só o meu marido trabalhando, mora num lugar onde eu não conheço nada, eu não conheço ninguém, o que eu vou fazer? Então foi uma situação assim, financeiramente ficou muito difícil e foi automático. Eu recebi o diagnóstico em outubro, fui demitida em outubro e as coisas começaram a ficar péssimas financeiramente em outubro. Foi outubro, não foi outubro rosa, foi outubro horrível. Preto. Sim. E aí, né, assim, eu uso muito a questão da fé, né?
lamento quem não usa essa questão nos seus problemas, mas eu vou muito pela fé. E eu depositei minha fé. E através da minha fé foram surgindo, né, situações, pessoas, ajudas, pessoas que se sensibilizaram com a nossa questão, né? Logo eu fui encaminhada para cá, para a Inapec, né, através de uma pessoa que já conhecia o Instituto. Então eu cheguei aqui assim em outubro também. Eu cheguei aqui assim numa situação caótica, né? Porque você olha para mim e você diz que eu não tenho problema nenhum, né? Eu procuro sempre estar com um sorriso, mas assim, eu estava muito caótica a minha situação, principalmente financeira naquele momento, porque como que meu marido ia dar conta de tanta coisa, né? E aí eu vim, na casa era na outra casa. Fui muito bem acolhida pela Inapec. Levei para casa o que eu vim buscar, né? Levei até mais, porque eu comecei a conhecer vocês. E isso, eu chorar é de gratidão. Tá bem, pode chorar, faz bem. Tá? E eu fui muito bem acolhida desde a hora que eu bati aquela campainha até o dia de hoje. Eu conversei com a outra moça, né, a Isa, e contei minha situação para ela. Em momento algum, a Inapec me questionou: mas você está aqui há tanto tempo, pouco tempo, você descobriu agora, isso? Não, eu fui muito bem acolhida. E eu saí daqui com a minha cesta, que naquele momento era o que era mais importante para mim, porque a barriga ela não espera. A conta de luz espera, talvez o aluguel, alguém se sensibilize e espere, mas a barriga não. E assim, eu saí daqui e parecia que eu estava levando ouro, porque eu tinha comida na minha casa, entendeu? E eu não tenho vergonha de falar isso, não, sabe? Porque assim, as pessoas têm uma ideia que quem está no sul vem e rica. Sabe? Eu nunca vim pra cá pensando que eu ia enricar, mas eu vim pra cá para realmente juntar uma grana. Eu gosto de trabalhar. Eu nunca fui de esperar nada. Que a doença, ela me barrou. A doença não, o câncer, porque eu não estou doente. Eu estou tratando uma doença. Eu não admito dizer que eu estou doente. Eu estou tratando uma doença terrível, mas ela já saiu do meu corpo, para a glória de Deus. E de repente você ser barrada por uma coisa até então invisível, porque eu nunca nem vi esse nódulo, eu só peguei, né? E todos os seus planos financeiros, os planos de voltar para sua casa um dia, os planos de visitar sua família, os planos de conhecer lugares que eu ainda não tive essa oportunidade aqui, barrados. Mas tudo isso espera. Eu sei que amanhã ou depois, quando eu receber o meu diagnóstico de cura, eu posso fazer tudo isso. Eu posso voltar a trabalhar. Eu posso voltar a ter meu dinheiro, a minha vida normal. Eu posso conhecer os lugares que eu quero, né? Mas a barriga não. Quando você sente fome, tem que ser urgente. Barriga é igual a dor. Quem tem dor tem pressa. Não é isso? Isso aí. Então, assim, desde já, eu quero deixar minha gratidão à Inapec. Eu não vou me cansar de falar de vocês onde for. Pode ser no Ceará, na Bahia, em qualquer lugar, eu vou falar de vocês. Nós que somos gratos por ter você aqui também, porque é uma pessoa maravilhosa, de luz e de motivação também para muitos que estão passando por essa situação, sabe? Porque a gente vê que tem que ter positividade, né, Bel? Tem que ter. Tem que ter. Por mais que às vezes fique aqui dentro, a gente vê que a motivação, a fé, a determinação, a coragem, né? São tantos predicados, adjetivos, né? Que a gente poderia destacar aqui, mas que a gente vê isso em você. Sim, eu tento, né? Eu tenho uma amiga minha de Balneário
que também trata câncer, e ela falou assim, Bel, se eu tivesse metade da força que tu tem, a minha vida seria mais leve, tu é imbatível. Eu falei, não, eu não sou imbatível. Eu tenho meus momentos que eu choro, meu Deus, eu já chorei bastante. Uhum. Sabe, eu olhava assim, meu marido saía pra trabalhar, eu ficava naquele kitnet, porque eu moro num kitnet, e eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E eu chorei muitas vezes. Muitas vezes eu chorei. Só que eu não vou dar munição para quem quer me ver assim, sabe? Eu não vou dar lugar da minha fé ao pessimismo. Não vou, sabe? Eu chorava, tipo, de esgotar algo que tá dentro de você, até porque chorar faz bem. Ótimo. Apesar de dar rugas, né? Mas faz bem. Chorar menos, então. E aí, eu fazia aquele processo muitas vezes na presença de Deus, né? E eu me sentia, dizia, pronto, agora eu tô pronta. Sabe? Tipo aquela casa que você precisa fazer a faxina e depois você senta no sofá e diz, nossa, que cheiro de casa limpa. É bem assim. Pronto, eu fazia isso e fiz isso muitas vezes. Aí eu falei pra ela, Ale, eu não sou imbatível. Eu tenho meus momentos, entendeu? Eu sei o que vem pela frente. Quer dizer, não sabia, mas eu tinha uma noção, principalmente a questão da estética, a questão, né, do cabelo, a mudança no corpo, engordar demais, emagrecer demais. Como eu falei, a gente é muito visual, a gente é muito eu acho até, eu costumo dizer, não sei se vocês vão concordar, a mulher se arruma para outra. Exatamente, né? É isso aí. Né? A mulher olha para uma sobrancelha e diz, a dela tá mais bonita do que a minha. Nossa, essa maquiagem dela tá top. Sim. Onde será que ela comprou? Aí a mulher se arruma pra outra. Eu falei isso pro meu marido, ele falou, não, você tem que se arrumar pra mim. A gente fala que é que nem empresa, né? Ó a concorrente. Ó a concorrência. Então, assim, saber que a gente vai passar por tudo isso, se você se abater, o sofrimento ele é duplo. Caramba, eu já tô sofrendo porque o meu cabelo vai cair. Né? Assim, tipo, vai ser uma mudança. E eu ainda vou ficar nessa, ai, cadê? Por que meu cabelo caiu? Meu Deus, e agora? Não, gente, não é assim. Não precisa ser tão pesado. E aí também tem toda essa questão do sofrimento antecipado, né? Que na maioria dos casos surge isso. Sim. E aí a gente acaba sofrendo mais por algo que a gente nem sabe se lá na frente de fato vai ocorrer, vai acontecer, né? E agora me fala uma coisa, fez as cirurgias. Na cirurgia, esse nódulo era um nódulo só, Bel? Era só, na mama era só um. Mas tinha 30 na axila. 30. E foi no exame, quando chegaram no diagnóstico, eles já viram esses 30 ou depois que aconteceu? Então, na verdade, quando começaram a investigar minha mama, concentraram-se só na mama, porque já dava para pegar. Quando eu percebi, ele tinha só 2 centímetros. E no processo entre diagnóstico e retirada, ele já estava com 6, né? E antes a gente passa por uma triagem, uma entrevista, que elas vão explicar os riscos, né? Os pós, os contras. Sim, a possibilidade da sua prótese, seu corpo rejeitar a prótese, ter que retirar, não ser possível mais colocar, essas coisas, né? E aí você assina um papel antes da cirurgia que autoriza ou não, né? Eles mexerem em outro lugar, no caso, operar outro lugar que possivelmente eles vejam necessário. Então, assim, porque eu vou estar anestesiada, né, dormindo. Na sala, eles fizeram o procedimento da mama e notaram que eles não chamam nódulos na axila, chamam outro nome, eu não sei. E aí, eles cortaram, que chama esvaziamento de axila, né?
E aí, no dia da minha alta, ela foi explicar como tinha sido a cirurgia, que tinha sido ótima. Agora a gente tinha que aguardar se o meu corpo não ia rejeitar. Graças a Deus não rejeitou. E ela foi falar sobre a questão da axila, que na hora da cirurgia perceberam que tinha algo a mais. Eram 30, não chama nódulos, né? Chama linfonodos, alguma coisa assim, eu não sei bem. E foi retirado tudo, entendeu? E como eu tinha autorizado, né? E é o certo que se faz, é autorizar, porque é uma equipe muito preparada, eles sabem o que estão fazendo. Lá na sala mesmo, eu já saí toda limpinha de nódulos, de linfonodos, de tudo que tivesse de ruim lá. Então, foi isso. Então você fez a retirada, né, do câncer e eles já, na hora, no ato, já colocaram, introduziram a prótese? Sim, já saí com a prótese. Porque muitas acabam fazendo e ficando sem, né? Nós temos casos aqui, né, que ficaram sem e aí também estão à espera para poder colocar uma prótese, porque querendo ou não, e até vejo que você mesmo se preocupa muito com a vaidade, né, com o bem-estar assim, físico. Sim. E a gente vê que é um ponto do nosso corpo que acaba mexendo mesmo, né? Muito, do lado da autoestima, né, da mulher. E aí, de repente, assim, aquela que tira e fica sem, a gente vê que elas ficam bem, assim, abaladas, sabe? E acabam prejudicando mesmo, e tem que trabalhar isso com a psicóloga bastante, devido a essa dificuldade com a autoestima mesmo. Sim, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de sair com a minha prótese. Inclusive, ontem ela foi avaliada, tá tudo bem, a cicatrização, tá perfeita a minha prótese, graças a Deus. Mas eu acredito que quando você se dá de frente com algo que pode te matar, eu acho que assim, o psicológico tem que ser trabalhado na questão, eu não quero morrer. Eu acho que todo o resto fica para trás. Tem que ser assim. Porque se eu disser assim, mas eu vou fazer a cirurgia, eu não tenho uma prótese, eu vou ficar mutilada. Mas eu tô viva. Entendeu? Mas a Bel tá falando isso porque ela saiu com a prótese e não dá pra ver. Não. Graças a Deus eu saí com a minha prótese. Mas se eu não tivesse saído com a minha prótese, a minha autoestima tava a mesma. Ou eu tava tentando, pelo menos. Entendeu? Eu não tô falando isso porque eu saí, porque meu corpo não rejeitou, porque tá tudo bem. Porque dizem que resolver o problema dos outros é bem mais fácil do que o nosso, né? E se eu tivesse no lugar de fulano, eu faria isso. Mas eu, particularmente, Bel, se eu não tivesse tido a oportunidade de sair com a minha prótese, né? Eu ia tentar, pelo menos, que a minha autoestima não caísse. É difícil? Eu tiro por mim. Quando eu saí com todo aquele curativo, né, que ficou vários dias, quando eu me olhei no espelho, a primeira que tirou o curativo, né, que vai tirando em processos, tira o primeiro, depois o segundo, e são elas que tiram, elas não autorizam que ninguém tire. E vai tirando e vai explicando como limpa, como faz e tudo. Quando tirou realmente o último, que eu me olhei assim no espelho, é impactante. O seu corpo não é mais o mesmo. Mas eu falei, poxa, eu tenho tanta coisa para agradecer, por que eu vou questionar uma mama tá diferente de outra hoje? Por que eu vou questionar coisas que eu posso agradecer o que de bom aconteceu, né? E como sempre, eu digo e repito, a questão de ter um bom companheiro do seu lado, ela faz muita diferença. Porque o seu companheiro olhar para você tem diferença, porque por mais que a minha prótese esteja boa, esteja
perfeita, como diz a médica, o meu corpo não é mais o mesmo. Tem uma diferença. E ele olhar para você e dizer, você continua linda, isso faz toda a diferença. E para mim o que importa é a minha mente e o que ele pensa. Entendeu? Porque se eu estiver na rua, tu não vai dizer, ela tem uma prótese. Não dá pra notar. Só vai notar se eu disser. Não é isso? Exato. Então, assim, se eu não tivesse saído com a minha prótese, eu ia fazer um enchimentozinho, ia botar um sutiã, ia tacar no decote, né? Porque a gente tem que ser ousada. Exato. É isso aí. E vida que segue. Exatamente. Todas as outras coisas, diante de um câncer, passam a ser secundárias. Só eu me preocupava com a conta da luz que ia vencer daqui a 3 dias. Sabe? Era uma preocupação que, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Quando disse assim, você tem um câncer, você está com câncer de mama, a conta da luz que fique. Sabe? O gás vai acabar, a gente come pão. Tudo passa a ser secundário, porque se não fosse você não te priorizar, sabe? Mas eu não vou me tratar agora porque algo daqui a 2, 3 meses vai acontecer, eu tenho que... Não, gente, tem que tratar agora. É agora, é agora. Não tem que ter medo, não tem que esperar para amanhã. Tem que ser hoje. Entendeu? Então, a minha vida... a questão financeira, graças a Deus, tá tranquila, né? Eu sou muito bem amparada, graças a Deus, por vocês e pelo meu esposo, graças a Deus. Mas a questão psicológica, ela não pode deixar para amanhã. O psicológico, ele tem que ser trabalhado todo dia. Psicológico, emocional, né? E a fé. E o espiritual também, Sim. né? E aí, trazendo um pouco também da espiritualidade, porque às vezes ocorrem fatos na nossa vida que aí nos leva a questionar, né? O porquê, para quê, quando, Sim. como, né? E aí a gente traz também a espiritualidade, às vezes, desses questionamentos, porque assim, fica assim, a gente fica pensando, será que é algo que aconteceu na minha vida porque eu tenho que melhorar para eu saber realmente de fato qual é o meu propósito aqui? Chegava a se questionar nesses momentos? Olha, eu nunca me questionei por que eu tive um câncer. Eu nunca falei para Deus, Senhor, por que comigo eu não merecia, não sei o quê. Não, nunca. Foi difícil o primeiro dia, o diagnóstico foi muito terrível, mas apesar de eu ser uma pessoa muito brincalhona, muito espontânea, eu sempre fui muito espiritual. Sempre fui muito pro lado da fé, sabe? Deus pode todas as coisas. E eu me apeguei muito a isso. Quando eu já tinha sido assistida por vocês aqui da INAPEC, que já estava tudo ficando certinho, veio a minha cirurgia. E eu pensei, como que eu vou fazer uma cirurgia se não tem ninguém para cuidar de mim? Se meu marido tem que sair para trabalhar, eu vou precisar de remédio, eu vou precisar de uma boa alimentação. Quem vai fazer? Foram muitos questionamentos para mim. Eu falei, eu vou rezar. Eu sou católica. Então, eu rezei. Eu falei, eu vou fazer um propósito de 21 dias, rezando pela minha cirurgia. Rezei 21 dias, todo dia, no mesmo horário. Isso antes da minha cirurgia. Sol, não me faltou nada. Nada, sabe? Se assim, financeiramente falando, meu marido gastou R$50, ele gastou muito. Tipo, que Deus, minha família tá lá no Ceará, mas Deus me deu uma nova família aqui. Eu falei pra minha mãe, eu não sabia que eu era tão amada. E espiritualmente falando, hoje, depois de um câncer, eu sou uma pessoa melhor. Sabe, eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa que eu aprendi a ter mais fé, eu aprendi a ser mais grata, eu acho que eu conheci Deus no câncer.
Então, eu trago muito essa questão da espiritualidade devido a isso, porque a gente, alguns desafios vêm para nossa vida para realmente a gente evoluir, né, um pouco mais, né, para a gente ter um pouco mais, para olhar a vida e pensar assim, nossa, o que eu estou fazendo, né, será que isso vai me servir para, né, Bel. Feliz de quem vê desse jeito, sabe? Porque assim, a vida tá aí. Graças a Deus, eu tô muito bem, tudo. Mas eu não tô imune de um outro problema que não se queira, né? Eu costumo dizer que eu tô pronta, mas não com câncer, pelo amor de Deus. Mas a vida tá aí, sabe? Às vezes a pessoa cuida de uma doença, morre de uma gripe. Porque com saúde ou sem saúde, todo mundo vai morrer. Exato. Né? Mas a questão espiritual, Sol, ela é muito importante porque é ela que te dá a base. A base, ela vem da tua fé. Então, feliz é aquela pessoa que passa por um problema, seja ele qual for, a perda de um filho, que eu acredito que deve ser uma das maiores dores, perder um filho, perder uma mãe, né? E assim, se tu não tiver essa base de ter Deus, de ter a tua fé, tu não se sustenta. Não tem como. Entendeu? Então a questão espiritual, ela é muito importante e que bom a pessoa que passa por isso e encontra essa base. Porque, infelizmente, tem pessoas que se revoltam. É porque a gente não traz nem a questão da religiosidade. Porque Não. a religiosidade e a espiritualidade são Sim. duas, né? São duas situações bem distintas que às vezes muita gente não sabe separar. Sim, Né? é verdade. Né? Então, assim, às vezes a gente acaba indo para um fanatismo para tentar, mas não tem nada a ver com isso. Eu acho que a espiritualidade tem muito mais a ver conosco mesmo, né? Nós mesmos, há muitas situações, do que propriamente a religiosidade, você ter uma religião. Quando eu falei que eu sou católica, é hábito. Não, porque mas, você assim, tem a tua, mas você exerce, pratica você sim, mesmo. Mas, na verdade, assim, eu exerço a minha espiritualidade, não o catolicismo. Exatamente. Entendeu? Mas é isso, sem Deus não dá. Porque Ele é que vai encaixando. Eu costumo dizer, quando Deus me botou pra cá, um lugar que eu nunca vi, eu não sonhava que existia esse lugar. O meu marido passou 1 ano desempregado no Ceará, fazendo entrevistas. Aí o meu esposo é uma pessoa preparada. Ele poderia ter passado naquelas entrevistas e a gente tá lá. Só que Deus, ele tinha algo preparado para mim aqui. Ele sabia que aqui eu ia ter todo um apoio, sabe, um suporte maior. Então eu costumo dizer, Deus não faz nada em vão. Quando eu vim para cá, Deus já sabia o que eu ia passar, né? E o que eu ia precisar. E tudo que Ele me deu, né? Todas as pessoas que Ele colocou no meu caminho. Que hoje eu olho para trás assim, eu digo, meu Deus, eu não sabia que eu era tão querida assim. Eu juro que eu não sabia. Porque foi muita gente que me ajudou. E vocês, né? Vocês foram assim, aquele que chegou na hora que eu vim buscar, né? Eu cheguei lá na casa e prontamente fui atendida, como eu já falei. Mas Deus colocou outras pessoas também, principalmente na minha cirurgia, né? Que eu estava ali deitada, aquele monte de curativo, monte de corte. Não me faltou nada, Sol, nada, sabe? Até hoje não me falta nada. Eu não tenho nada para pedir, eu só tenho para agradecer mesmo. Outra situação também, Já saí com a prótese. porque muitas acabam fazendo e ficando sem, né? Nós temos casos aqui, né, que ficaram sem e aí também estão à espera para poder colocar uma prótese, porque querendo ou não, e até vejo que você mesmo se preocupa muito com a vaidade, né, com o bem-estar assim, físico. Sim. E a gente vê que um ponto do nosso corpo
que acaba mexendo mesmo, né? Muito, Com a mexe autoestima, né, da mulher. E aí, de repente, assim, aquela que tira e fica sem, a gente vê que elas ficam bem, assim, abaladas, sabe? E acabam prejudicando mesmo e tem que trabalhar isso com a psicóloga bastante devido a essa dificuldade com a autoestima mesmo. Sim, eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de sair com a minha prótese. Inclusive, ontem ela foi avaliada, tá tudo bem, a cicatrização tá tudo tá perfeita a minha prótese, graças a Deus. Mas eu acredito que quando você se dá de frente com algo que pode te matar, eu acho que assim, o psicológico tem que ser trabalhado na questão, eu não quero morrer. Eu acho que todo o resto fica para trás. Tem que ser assim. Porque se eu disser assim, mas eu vou fazer a cirurgia, eu não tenho uma prótese, eu vou ficar mutilada. Mas eu estou viva. Entendeu? Mas a Bel tá falando isso porque ela saiu com a prótese e não dá pra ver. Não. Graças a Deus eu saí com minha prótese. Mas se eu não tivesse saído com a minha prótese, a minha autoestima tava a mesma. Ou eu tava tentando, pelo menos. Entendeu? Eu não tô falando isso porque eu saí, porque meu corpo não rejeitou, porque tá tudo bem. Porque dizem que resolver o problema dos outros é bem mais fácil do que o nosso, né? E que se eu tivesse no lugar de fulano, eu faria isso. Mas eu, particularmente, Bel, se eu não tivesse tido a oportunidade de sair com a minha prótese, né, eu ia tentar, pelo menos, que a minha autoestima não caísse. É difícil? É. Eu tiro por mim. Quando eu saí com todo aquele curativo, né, que ficou vários dias, quando eu me olhei no espelho, a primeira que tirou o curativo, né, que vai tirando em processos, tira o primeiro, depois o segundo, e são elas que tiram, elas não autorizam que ninguém tire. E vai tirando e vai explicando como limpa, como faz e tudo. Quando tirou realmente o último, que eu me olhei assim no espelho, é impactante. O seu corpo não é mais o mesmo. Mas eu falei, poxa, eu tenho tanta coisa para agradecer, por que eu vou questionar uma mama tá diferente de outra hoje? Por que eu vou questionar coisas que eu posso agradecer o que de bom aconteceu? Né? E como sempre eu digo e repito, a questão de ter um bom companheiro do seu lado, ela faz muita diferença. Porque o seu companheiro olhar para você, uma diferença, porque por mais que a minha prótese esteja boa, esteja perfeita, como diz a médica, o meu corpo não é mais o mesmo. Tem uma diferença. E ele olhar para você e dizer, você continua linda, isso faz toda a diferença. E para mim o que importa é a minha mente e o que ele pensa. Entendeu? Porque se eu estiver na rua, tu não vai dizer, ela tem uma prótese. Não dá pra notar. Só vai notar se eu disser. Não é isso? Exato. Então, assim, se eu não tivesse saído com a minha prótese, eu ia fazer um enchimentozinho, ia botar um sutiã, ia tacar no decote, né? Porque a gente tem que ser ousada. Exato. É isso aí. E vida que segue. Exatamente. Todas as outras coisas diante de um câncer passam a ser secundárias. Só eu me preocupava com a conta da luz que ia vencer daqui a 3 dias. Sabe? Era uma preocupação que, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Quando disse assim, você tem um câncer, você está com câncer de mama, a conta da luz que fique. Sabe? O gás vai acabar, a gente come pão. Tudo passa a ser secundário, porque se não fosse você não te priorizar, sabe? Mas eu não vou me tratar agora porque algo daqui a 2, 3 meses vai acontecer, eu tenho que... Não, gente, tem que tratar agora. É agora, é agora. Não tem que ter medo, não tem que esperar para amanhã.
tem que ser hoje, entendeu? Então, a minha vida, a questão financeira, graças a Deus, tá tranquila, né? Eu sou muito bem amparada, graças a Deus, por vocês e pelo meu esposo, graças a Deus. Mas a questão psicológica, ela não pode deixar para amanhã. O psicológico ele tem que ser trabalhado todo dia. Psicológico, emocional, né? E a fé. E o espiritual também, Sim. né? E aí, trazendo um pouco também da espiritualidade, porque às vezes ocorrem fatos na nossa vida que aí nos leva a questionar, né? O porquê, para quê, quando, Sim. como, né? E aí a gente traz também a espiritualidade, às vezes, desses questionamentos, porque assim, fica assim, a gente fica pensando, será que é algo que aconteceu na minha vida porque eu tenho que melhorar para eu saber realmente, de fato, qual é o meu propósito aqui? Chegava a se questionar nesses momentos? Olha, eu nunca me questionei por que eu tive um câncer. Eu nunca falei para Deus, Senhor, por que comigo eu não merecia, não sei o quê. Não, nunca. Foi difícil o primeiro dia, o diagnóstico foi muito terrível, mas apesar de eu ser uma pessoa muito brincalhona, muito espontânea, eu sempre fui muito espiritual. Sempre fui muito pro lado da fé, sabe? Deus pode todas as coisas. E eu me apeguei muito a isso. Quando eu já tinha sido assistida por vocês aqui da Enapec, já estava tudo ficando certinho, veio a minha cirurgia. E eu pensei, como que eu vou fazer uma cirurgia se não tem ninguém para cuidar de mim? Se meu marido tem que sair para trabalhar, eu vou precisar de remédio, eu vou precisar de uma boa alimentação, quem vai fazer? Foram muitos questionamentos para mim. Eu falei, eu vou rezar. Eu sou católica. Então, eu rezei, eu falei, eu vou fazer um propósito de 21 dias, rezando pela minha cirurgia. Rezei 21 dias, todo dia, no mesmo horário. Isso antes da minha cirurgia. Sol, não me faltou nada. Nada, sabe? Se assim, financeiramente falando, meu marido gastou R$50, ele gastou muito. Tipo, que Deus, minha família tá lá no Ceará, mas Deus me deu uma nova família aqui. Eu falei pra minha mãe, eu não sabia que eu era tão amada. E espiritualmente falando, hoje, depois de um câncer, eu sou uma pessoa melhor. Sabe, eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa que eu aprendi a ter mais fé, eu aprendi a ser mais grata, eu acho que eu conheci Deus no câncer. Então, eu trago muito essa questão da espiritualidade devido a isso, porque a gente, alguns desafios vêm para a nossa vida para realmente a gente evoluir, né, um pouco mais, né, para a gente ter um pouco mais, para olhar a vida e pensar assim, nossa, o que eu estou fazendo, né? Será que isso vai me servir para, né, Sim. Dona Maria Del? Feliz de quem vê desse jeito, sabe? Porque assim, a vida tá aí. Graças a Deus eu estou muito bem, tudo, mas eu não estou imune de um outro problema que não se queira, né? Eu costumo dizer que eu estou pronta, mas não com câncer, pelo amor de Deus. Mas a vida tá aí, sabe? Às vezes a pessoa cuida de uma doença, morre de uma gripe, porque com saúde ou sem saúde, todo mundo vai morrer. Exato. Né? Mas a questão espiritual, Sol, ela é muito importante, porque é ela que te dá a base. A base, ela vem da tua fé. Então, feliz é aquela pessoa que passa por um problema, seja ele qual for, a perda de um filho, que eu acredito que deve ser uma das maiores dores, perder um filho, perder uma mãe, né? E assim, se tu não tiver essa base de ter Deus, de ter a tua fé, tu não se sustenta. Não tem como. Entendeu? Então a questão espiritual, ela é muito importante
E que bom a pessoa que passa por isso e encontra essa base. Porque, infelizmente, tem pessoas que se revoltam. É porque a gente não traz nem a questão da religiosidade. Porque Não. a religiosidade e a espiritualidade são Sim. duas, né? São duas Sim. situações bem distintas que às vezes muita gente não sabe separar, Sim, né? é verdade. Né? Então, assim, às vezes a gente acaba indo para um fanatismo para tentar, mas não tem nada a ver com isso. Eu acho que a espiritualidade tem muito mais a ver conosco mesmo, né? Nós mesmos, muitas situações, do que propriamente a religiosidade. Você ter uma religião. Quando eu falei que eu sou católica, é hábito. Não, porque mas, você tem a assim, tua, mas você exerce, pratica você sim, mesmo. Mas, na verdade, assim, eu exerço a minha espiritualidade, não o catolicismo. Exatamente. Entendeu? Mas é isso. Sem Deus não dá. Porque Ele é que vai encaixando. Olha, eu costumo dizer, quando Deus me botou pra cá, um lugar que eu nunca vi, eu não sonhava que existia esse lugar. O meu marido passou 1 ano desempregado no Ceará, fazendo entrevistas. Aí o meu esposo é uma pessoa preparada. Ele poderia ter passado naquelas entrevistas e a gente está lá. Só que Deus, ele tinha algo preparado para mim aqui. Ele sabia que aqui eu ia ter todo um apoio, sabe, um suporte maior. Então eu costumo dizer, Deus não faz nada em vão. Quando eu vim para cá, Deus já sabia o que eu ia passar, né? E o que eu ia precisar. E tudo que Ele me deu, né? Todas as pessoas que Ele colocou no meu caminho. Que hoje eu olho para trás assim, eu digo, meu Deus, eu não sabia que eu era tão querida assim. Eu juro que eu não sabia. Porque foi muita gente que me ajudou. E vocês, né? Vocês foram assim, aquele que chegou na hora que eu vim buscar, né? Eu cheguei lá na casa e prontamente foi atendido, como eu já falei. Mas Deus colocou outras pessoas também, principalmente na minha cirurgia, né? Que eu estava ali deitada, aquele monte de curativo, um monte de corte. Não me faltou nada, Sol, nada, sabe? Até hoje não me falta nada. Eu não tenho nada para pedir, eu só tenho para agradecer mesmo. Outra situação também, fez a cirurgia, passou, agora iniciou, foi a primeira quimio que você passou semana passada? A segunda. Na verdade, meu tratamento vai ser com 8 ciclos, né, de quimio, Sim. com intervalos de 21 dias cada um. Mas você vai fazer esses ciclos de quimioterapias por qual motivo? Então, a médica me explicou, né, que a quimioterapia é um tratamento curativo, né? É um tratamento agressivo, porém curativo. Como, graças a Deus, eu estou bem, né? Meus exames estão bem. Conta para nós um pouco. Foi no médico, né? O médico teve esses novos exames e o que ele passou para você? Então, semana passada eu fui ao médico, né, para minha consulta. E ela me avaliou os exames que são pedidos entre uma quimio e outra, que são tomografias dos órgãos internos e cintilografia, que é do osso, do esqueleto. E aí, para a glória de Deus, ela falou que não tem mais nenhum nódulo cancerígeno, não tem mais nada. Porém, ela indica que eu faça os 8 ciclos. Como eu estava falando, é um tratamento agressivo, porém necessário, porque ele é curativo, né? Mas se não tem mais nódulo, por que vai fazer? Com precaução, porque assim como nasceu esse, pode nascer outro. E com a quimio não, né? Ela vai me curar. Bom, pelo menos é isso que eu acho. Então são quantas sessões? São 8 ciclos. 8 ciclos. Eu estou no segundo. No segundo. E como foi para te iniciar, né? Porque vem toda essa fase também de percas de cabelo, né? De como foi essa... A primeira quimio para mim, meu Deus, foi
de verdade foi terrível, né? Até porque eu tomo as duas, eu tomo a vermelha e a branca no mesmo dia. E aí, pra piorar, eu peguei a Covid 2 dias depois que eu fiz a primeira quimio. Eu fiquei muito, muito ruim, né? Mas passei. Aí passou um período, eu fiz a segunda, agora eu fiz sexta-feira, não senti quase nada. Com 14 dias da primeira quimio, meu cabelo começou... Eu já tinha raspado meu cabelo por opção mesmo, porque como era muito cacheado, muito grande, e eu ia fazer a cirurgia, eu já raspei para ficar mais fácil de cuidar. E aí, com 14 dias, começou a cair os capuchinhos de cabelo. Então, meu marido já passou logo a máquina, já raspou, agora não tem mais nada, com 14 dias. Na primeira eu fiquei ruim, mas agora eu fiz sexta-feira e não senti nada. Tô ótimo. Só os enjoos mesmo, normal, né? Aquela sensação de sabão na boca que todo mundo sente. Mas fraqueza, dor de cabeça, febre, essas coisas, não senti nada. Eu tô bem. Vou fazer os 8 ciclos. Já, assim, segundo os meus cálculos, o meu ciclo termina em outubro. O último. Que eu quero estar lá maravilhosa, bater o sininho, né? Lá na unidade e diagnosticar curada. Você está fazendo na Unacom, né? Os Sim. seus acompanhamentos. Sim. E eu trago também essa observação que muitas mulheres acabam, né, iniciando as quimios e começando a cair o cabelo. E não é só o cabelo, né? A sobrancelha, né? E na hora de... Fica aquele impacto também, na hora de você ter que se olhar para o espelho e a autoestima também de, nossa, vou ficar sem cabelo, vou ficar careca, né? Como que isso... E aí eu trago você mesmo por conta própria, antes de ter que acontecer isso, de ir lá, ter que rapar tudo, você mesmo foi lá e tirou tudo. Antes da minha cirurgia já, né? Porque eu pensei, um cabelo tão prateado, tão volumoso, tão grande assim, quem vai cuidar, né? Então eu já pedi, pronto, foi no dia da confraternização daqui, da Enapec, dia 17 de dezembro, que eu raspei minha cabeça. Eu vim para a confraternização, foi lá na outra casa, e eu vim com o cabelo. Aí quando chegou em casa, eu falei, amor, agora eu vou tomar uma decisão. Eu quero raspar minha cabeça. Ele falou, sério? Eu falei, é sério. Né? A gente tinha voltado para casa com aquela cesta maravilhosa, muitas fotos, muita gente, aquelas músicas, e eu tava naquele speed, né? Aí ele falou, amor, mas se tu se arrepender, vai que a quimio não deixa teu cabelo cair. Tu vai se arrepender, porque meus cachos eram bonitos, né? Aí eu falei, não, mas eu quero raspar. Raspar, eu me achei maravilhosa, né? Aquele cabelo raspadinho assim, é estiloso, né? Uma mulher de cabelo raspado. Já cair e tá na careca, eu já não achei tão legal. Sim. Né? Apesar de que assumo minha careca. Né? Eu tiro fotos, eu faço vídeos. Sim, a gente né? Eu não vou esconder que eu tô careca. Mas pra tudo tem um jeito. Quem quiser pode usar uma linda peruca. O que eu não quis, fiz meu marido comprar uma peruca, ele tá lá, eu não quero. Pode usar um turbante, que fica bem bonito. Lindo. Né? E pode assumir também a sua careca se quiser. Tudo é uma questão de adaptação. Tranquilo. Eu já até falei pra ele, não quero mais cabelo, tá? Não quero mais cabelo. Quando começar a nascer, vai ficar raspadinho, porque é libertador. Se toda mulher soubesse o que é uma mulher com cabelo raspado, nem existia salão, só máquina. Isso eu acho assim, para nós, e não só mesmo para as pacientes oncológicas, mas né, os pacientes oncológicos que passam por esse ciclo, né, de percas, né, de cabelo e tal. Mas para a gente também
refletir que eu observando todo o teu depoimento aqui, falando da tua história, como em cada detalhe você tira uma situação positiva, sabe? Eu vejo assim que isso é essencial, muito importante pra gente, né? Como mesmo eu falei, pro ser humano. Ver que em tudo que acontece, em todos os nossos desafios, sempre tem um propósito, o porquê daquilo. E pra gente ver em cada detalhe a positividade, o lado positivo, né, de cada situação. E eu vejo isso notoriamente assim, em todas as tuas colocações. Muito obrigada. Parabéns por essa tua motivação, por essa tua alegria, por essa luz que tu passa pela gente, né, pra gente. E isso faz, com certeza, fez toda a diferença, né, durante esse processo teu, pra tua vida, tanto antes da doença, como também depois a gente vê assim que você tem uma fé inabalável, que te deu essa estrutura realmente para tu poder enfrentar todo esse teu processo aí da doença também. Mas eu vejo assim que tu lida assim com muita alegria, com muita força, com muito carisma, com muito, sabe, toda essa situação. E isso é muito importante, sabe? Porque a gente não pode, a gente vê assim, às vezes a gente, qualquer motivo faz a gente ficar para baixo, desmotiva, né? E aí isso é um motivo, assim, muito forte para a gente, às vezes, refletir, né? Aliar o que realmente importa, que faz, né? Importância para a nossa vida, né? E como foi, né? Que nem você falou, que você parou de trabalhar e tal, e aí tu tinha só aqui o apoio do teu esposo. Só que teu esposo também tinha, né? Tem que trabalhar, em muitas situações, e vocês querendo ou não ficam debilitadas, tem que ficar sozinha. Sim, eu passo situações a manhã toda só. Sozinha, né? Mesmo operada, eu fiquei sozinha. Uhum. Mas assim, e o teu esposo tendo que trabalhar, ficar o dia inteiro fora, mesmo assim, você tinha sempre o apoio, sempre ele ali do lado, por que precisar. E esses ciclos de quimioterapia, você está vindo sozinha, você tem que ter alguém do lado, como que tá? Como que funciona? Então, o horário dele sempre fica muito inadequado com as minhas consultas, né, no caso, quando eu fiz a cirurgia, apesar de que eu falei que Deus botou pessoas, que não me faltou nada, mas o apoio dele, que é o dono da casa, que conhece tudo, é diferente, né? Eu faço só. Todo o meu processo de ir para médico, fazer exames, receber resultados, inclusive no resultado do diagnóstico de câncer, eu fui sozinha, né? E agora nas químios também vou sozinha. A primeira ele me acompanhou. A segunda eu tive uma surpresa maravilhosa, né? Que foram as meninas lá me acompanhar. A Maria e a Raquel. Eu falei até pra ela que o nome da minha filha ia ser Raquel. Olha só. E aí, quando aparecem esses anjos que vão lá me acompanhar, eu tô bem acompanhada, né? Nossa. Mas senão eu faço tudo só. Eu fiquei sozinha na cirurgia, tô fazendo as quimioterapias, porque ele precisa ir, ele não pode faltar para me acompanhar, né? Sim. Mas tá tranquilo. Para ti isso não é um empecilho? Não fica fragilizado emocionalmente devido a essas situações também? Eu já fiz tanto contato lá na Unacom, que meu celular tem mais contato da Unacom do que agora do Ceará. Então, assim, tipo, eu tenho amigas de Penha, Palhoça, eu não sei bem os lugares, de Navegantes, aí eu fico mandando mensagem, como é que elas estão, como foi depois da químio, né? O que elas estão comendo, nem que eu seja, eu não sou um expert no assunto, mas assim, tipo, ela falar, Bel, come isso que é bom para enjoo, ou então fala, toma isso, e a gente vai se comunicando e vai fazendo amizade, de apoio ali, né? Dá trocas de experiência. Aí a gente troca lenço, aí a gente troca mensagem de apoio, hoje eu não estou bem porque aconteceu tal coisa, entendeu?
E a gente vai fazendo amizades e amizades. Eu chego no Nacon, eu sou muito falante, falo demais. E daqui a pouco já estou reconhecida no Nacon. E devido a sua, e devido a não ter aqui a tua família mesmo, né? Aqui junto contigo, nesse momento que tu passou, como foi para ti manter a tua família em torno? Olha, foi difícil, porque ter o apoio da mamãe é muito bom, né? Aquela sopinha da mamãe, aquele lençolzinho quentinho que ela vai lá e coloca, que para mim também a adaptação ao frio. Mas, graças a Deus, nós estamos na era da internet. Eu vejo mamãe todo dia e ela conseguiu me ver no hospital, né? Quando eu saí do pós-cirúrgico pro quarto, eu já fiz uma videochamada, ela já me viu que estava tudo bem. Eu tenho minha irmã também, que é da área da saúde, que me apoia muito, assim, me dá muitas dicas, né? Ela é muito bem preparada para isso. E assim, estou bem tranquilo, sabe? Graças a Deus que nós estamos na era da Fisicamente não estavam, mas emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, vocês sempre estão se falando. Mamãe sabe de tudo que acontece na minha casa. O WhatsApp não deixa não escapa nada. Isso é muito tranquilo também para mim, né? Porque eu acho que não importa a distância geográfica, mas sim a questão mesmo do emocional, né? Sim. Energeticamente, os sentimentos, as emoções puxando ali um do outro, né? Porque quando os laços realmente são fortes, não tem distância que acaba interferindo, digamos assim. Porque se vocês também têm essa questão, a distância que eu digo assim, que às vezes, claro, como você falou, tu vai querer um abraço da mamãe, tu vai querer uma comidinha, mas assim, você tem a possibilidade de ter esse contato daí, na parte das redes sociais ou WhatsApp. O abraço de mãe, ninguém toma, ninguém substitui. Não, insubstituível. Mas eu recebo tantos abraços de pessoas que eu nem sabia que existia, sabe? Eu recebi um sobrenome maravilhoso, de maravilhosa. Eu recebo mensagem de bom dia. Então, assim, é como você falou, é tentar botar coisas boas onde tem aquele vazio. Sim. Né? Tá longe da minha mãe, dos meus irmãos, nós somos em 5 e nós somos uma família bem unida. Sabe? O que um passa, o outro sabe, vai tentar ajudar, né? E então, assim, tá longe não é bom. Mas aí eu digo, mas tem fulano que chega e me dá um abraço caloroso, outra diz, olha, eu te amo. Pessoas que eu conheci faz um ano, entendeu? Eu só tenho um ano e pouco aqui, eu não tenho uma história aqui. A minha história em Itajaí é de cuidar de um câncer, né? E de conhecer pessoas maravilhosas. Mas aí eu vou tentando substituir aquilo que realmente me falta, que me dói, que me traz saudade. Eu vou substituindo por uma sol, por um Inapec, por um abraço que vai me buscar lá embaixo, por um bom dia, tá entendendo? O pessoal da minha igreja que me abraçaram também. Então, assim, a gente vai encaixando. É tipo assim, o feijão tá caro, vamos substituir. Entendeu? Então, assim, Bel, querida do meu coração. Gente, desculpa, acho que tô meio resfriada. Mas, assim, gratidão ao meu nome, à equipe do Sinapec, por ter você aqui conosco, por a gente poder, que a gente pode estar auxiliando, ajudando, dando suporte para ti, para tua vida, por esse teu processo aí. A gente sempre vai estar, estamos juntos somos mais fortes, né? E deixa para todo mundo que está aqui nos vendo, nos assistindo, uma mensagem, principalmente dessa motivação que você tem, que é tão forte. Meu Deus. Pode ir, né? Falar de gratidão, quando uma pessoa diz Bel, gratidão, até me emociona, porque eu é que sou grata. Eu é que preciso, eu é que necessitei e eu que fui acolhida.
Então, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Desculpa às vezes que eu me emocionei, porque não tem como falar disso e de todo suporte, acolhimento e não me emocionar. Eu sou brincalhona, mas eu sou chorona. E eu quero deixar para todas as pessoas que, porventura, estão investigando um câncer ou já têm diagnóstico, não desistam. Não deixe que o câncer entre na vida, não entre na vida do câncer. Ele entrou, mas ele vai sair. Faça o seu tratamento direitinho, sabe? Não tente burlar o tratamento, achando que vai conseguir. Não é fácil, mas é necessário, como eu sempre falo. Não deixe que a autoestima de vocês caiam, continue se arrumando, passando seu batom, tendo seu ciclo de amizade, porque tudo isso ajuda, sabe? O câncer, ele é um vilão, mas a gente pode tentar driblar ele. Muito obrigada, eu que agradeço. Imagina, você é uma maravilhosa. Obrigada. Pode ter certeza. E eu trazendo algumas das entrevistas que a gente teve essa semana com a nossa psicóloga aqui, voluntária, Sandra, e agora com essa maravilhosa Bel, né? Eu vou deixar uma mensagem aqui, né, da semana, aqui das nossas entrevistas, tirando um pouco o resumo de como foi as entrevistas semanais, tá? Então, receber o diagnóstico de uma doença como câncer pode ser devastador. Por isso, o apoio de familiares e amigos é muito importante. Porém, como a situação é delicada para o paciente, muitas vezes as pessoas próximas não sabem a maneira mais adequada de oferecer suporte. Saber o que falar, o que fazer para dar apoio a um paciente com câncer não precisa ser um desafio. A primeira coisa que você precisa saber é que cada pessoa lida com o diagnóstico de uma maneira diferente. Portanto, não existe uma fórmula exata para encarar a doença ou reagir ao diagnóstico e tratamento. Quando uma primeira dica muito importante é, antes de mais nada, você compreender seus próprios sentimentos em relação à situação e esteja ciente de como suas experiências podem afetar a forma como você reage. Assim você conseguirá lidar melhor com este momento e estará mais tranquilo para fazer uma abordagem. Então é essa mensagem que eu deixo para todos vocês. E lembrando em se inscrever no nosso canal no YouTube, né, na PEC, Instituto de Apoio às Pessoas com Câncer. Se inscrevam lá, ativem os sininhos para receber as notificações. Dá um likezinho aí no nosso vídeo. Faça os seus comentários também, deixa uma frase aí para nós, uma pergunta, um questionamento que vocês também queiram que a gente possa trazer aqui, né, questionar aqui nas nossas entrevistas. E siga o nosso Instagram também, a gente está com o TikTok também, vai lá, siga nós também. E se você quer também ser um patrocinador aqui do nosso podcast na PEC, vai na bio do nosso Instagram, entra lá no link e se direciona diretamente para o WhatsApp para obter mais informações referente ao assunto. Um abraço grande, fiquem com Deus.